Então, boa tarde a todos. Dando sequência na programação da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vem com o tema Popularizando a Aquicultura para o Progresso do Estado do Amazonas. Hoje teremos a palestra do professor Paulo Adelino de Medeiros, que tem como título Produtos da Biodiversidade Amazônicas como Ingredientes Alternativos para a Ração de Peixe. Aproveitando para apresentar o professor Paulo a vocês, ele é bacharel em aquicultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestre em biologia de água doce e pesca interior pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É professor do ensino básico, técnico e tecnológico do IFAM, Campus Maués, desde 2015. Ministra aulas para os cursos técnicos em recursos pesqueiros, agropecuária e proeza indígena em agroecologia. Participou da comissão de criação do curso superior em agroecologia no mesmo campus. Possui experiência em práticas pedagógicas aplicadas à educação do campo, com ênfase na pedagogia de alternância. Atualmente, está cursando doutorado em aquicultura na Universidade Newton Nish, em ampla associação com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, avaliando novos ingredientes para a formulação de dietas orgânicas para peixes nativos e o efeito das mesmas na saúde e fisiologia dos animais em sistemas de produção. Possui experiência com aquicultura comercial e familiar, extensão aquícola, nutrição e fisiologia de peixes, equipamentos para fabricação e formulação de rações. Deixo aberto o chat para pergunta durante a palestra, que ao final estarei repassando ao professor Paulo, e passo a... Obrigado, Alicia. Obrigado pela apresentação. Só vou pedir um momento para vocês que eu vou compartilhar minha tela. Tá tudo ok aí a tela, Alicia? Meu áudio também? Tá sim. Ok. Então, gente, boa tarde. Áudio ok também. Boa tarde a todos e a todas que estão prestigiando o evento na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, daqui do INPA. Eu gostaria de agradecer a coordenação do evento também, que está dando a oportunidade de conversarmos um pouco sobre a linha de pesquisa que vem desenvolvendo. A minha palestra, como a Alicia bem falou, vai tratar sobre a produção de rações com ingredientes da Amazônia, que esse é um tema muito importante na nossa região, principalmente pela biodiversidade, né? Talvez em nenhum lugar do mundo faça tanto sentido você pesquisar ingredientes alternativos como na Amazônia, porque a gente tem uma biodiversidade muito rica, né? Tem muita coisa a se conhecer ainda, muitas espécies que não foram nem descritas, para a gente ter uma noção, e que podem muito bem serem utilizadas como um diferencial da atividade na região. Quando a gente fala de sistema de piscicultura, né, a gente está falando do confinamento, né, de um organismo que normalmente vive e ocupa grandes áreas, né, a maioria das espécies, quando estamos falando, porque também não pode generalizar, porque peixes é um grupo bem diverso, né, tem diferentes formas, diferentes habitats, ocupam diferentes locais na natureza, e quando passamos ele para um ambiente de confinamento, nós estamos condicionando ele a viver sobre uma condição totalmente diferente que aquilo que ele vivencia na natureza. Os peixes de aquicultura, normalmente, eles já são de linhagens, né, que vêm sendo domesticadas, principalmente as principais espécies cultivadas no mundo, elas já têm várias gerações, né, de domesticação, melhoramento genético, e dentre essas características que vão diferenciando, talvez a principal seja a alimentação, né?
Quando você trabalha com animais de vida livre, né, animais da natureza, eles têm uma alimentação muito diversa. Por exemplo, se a gente for puxar o exemplo do tambaqui, o tambaqui ele tem uma nutrição específica para cada época do ano, né, isso já foi comprovado. Na época da enchente cheia, ele se alimenta de frutos, sementes, das áreas de várzea e igapó, e na seca ele se torna um filtrador ou até mesmo carnívoro, né, predando outros animais. E na piscicultura, a gente tem esse desafio de suprir a demanda nutricional desse animal, né, nutrientes, proteína, energia, vitaminas e minerais, como qualquer organismo vivo, sendo que tudo isso vai ter que estar englobado nesses grânulos aqui que eu estou mostrando para vocês, que é a ração. Então, a ração, ela nada mais é que um agregado de partículas desidratadas, né? No caso de peixes, como você vai estar trabalhando em um meio aquoso, né? De fácil dispersão de partículas, então essa ração ela precisa estar bem agregada. E tem uma característica também bem marcante das rações para peixes que elas flutuam. E daí muita gente tem essa dúvida e pergunta, por que a ração para peixe flutua, professor? Todo peixe ele precisa comer ração que flutua? Não é bem assim, né? Como eu falei para vocês, é difícil fazer uma generalização para peixe, porque existem peixes que comem no fundo, existem peixes que comem na coluna d'água e outros que comem na superfície. Mas, de forma geral, as ações para peixe elas flutuam. E isso é realizado através de uma forma de processamento, que eu vou deixar para explicar para vocês um pouco adiante. Mas a questão da ração, particularmente aqui na região norte, ela é um dos principais desafios do produtor. Né? Recentemente, eu fiz um levantamento dos custos de ração e a gente observa que, com as questões, né, tanto diplomáticas, mundiais e sanitárias, elas, como são produzidas a partir de commodities, né, as ações de ingredientes que o valor varia em escala global, isso tudo tem influenciado, né, o custo das rações. Hoje, por exemplo, uma ração com 28% de proteína, uma saca com 25 quilos, custa em torno de 80 até R$ 100, a depender da região. E isso tem dificultado, né, a questão da produção e fazendo com que cada vez mais se busque por alternativas de baixo custo. Então, existe essa questão na Amazônia da dificuldade de logística, né, devido ao escoamento ser feito muitas vezes por via fluvial. Existe também a questão que não há uma infraestrutura, né, de cadeia de suprimentos bem estabelecida. Por exemplo, se você for fazer a consulta no site do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são, acho que, 14 unidades, né, empreendimentos autorizados a trabalhar com a produção de ração, sendo que deles apenas 3 ou 4 estão ativas, né? A maioria eles têm a autorização, mas não estão funcionando. Então, isso também é uma questão que problematiza, né, o fornecimento de ração e também o baixo volume de produção de insumos. A cadeia agrícola da Amazônia, né, com exceção de alguns estados, como o estado de Rondônia, ela é bem definida a partir da agricultura familiar, e isso faz com que o volume de produção ele seja reduzido. Então, é preciso observar essas características para que a gente possa buscar alternativas, né? E daí, mas por que não, né, a gente explorar a biodiversidade local, né, a riqueza que a Amazônia tem, diversos produtos, e isso acaba sendo uma oportunidade para que nós possamos estar pesquisando, né, e também aplicando no setor produtivo esses resultados. E daí eu coloco oportunidades versus desafios. Né? Muitas vezes eu já ouvi, né, de pesquisadores
falando que é muito difícil você trabalhar com ingredientes locais e alternativos porque não tem escala. Eu não concordo plenamente com isso, porque a escala parte a partir de um negócio que dá certo, né? Se você for pensar, por exemplo, a mamona, antes de haver o biodiesel, ninguém plantava mamona. E hoje ela é praticamente uma commodity. Então, se nós encontrarmos resultados, né, interessantes e que sejam viáveis e aplicáveis para a realidade daqui, com certeza isso pode ganhar uma escala e se tornar uma importante alternativa da bioeconomia na região. Por exemplo, essa fruta aqui que a maioria deve conhecer, chamada de camu-camu, é um exemplo bem claro, né? Algumas pesquisas realizadas aqui no INPA já mostraram que se a gente inclui, sem nenhum tipo de processamento, o camu-camu na dieta do tambaqui, ele tem uma melhora no crescimento e também na questão de saúde e resistência a doenças. Então, a exemplo do camu-camu, tem diversas outros frutos e sementes que já foram pesquisados, como, por exemplo, essa aqui é goiaba, né, goiaba da capoeira, a embaúba, o jauari, o babaçu, que são produtos que não têm um volume de produção tão grande, mas que podem ser utilizados na alimentação. Lógico que de forma controlada, né, respeitando a capacidade de suporte do ambiente, respeitando também as exigências nutricionais do animal. Não é pegar qualquer tipo de alimento e jogar na água que você vai ter resultado, não. Você precisa ter conhecimento do ambiente de produção que você está tendo e da demanda de alimento que os peixes vão precisar, né? Então, isso é uma oportunidade que a Amazônia tem de explorar esse nicho, né, de produção de ração, e também é um desafio justamente quando se pensa em escala, né? Mas que para você começar, você precisa partir do micro para o macro, né? Nunca o contrário. Então, é uma área em franco crescimento, essas pesquisas, e no caso da minha em particular, eu sempre busquei criar produtos, né, que possam ser aplicados na alimentação de peixes em pequenas propriedades e que possam agregar valor também ao produto final. Cerca de 20 anos, né, de pesquisas com esses ingredientes alternativos, eu fiz um grande levantamento do que já se tinha e propus algumas fórmulas, né, baseadas nesses ingredientes, pensando numa certificação orgânica. Então, quando se trata de um produto, né, não apenas uma fórmula, mas um produto, acaba que você tem mais potencial de acessar os produtores ou até mesmo o mercado. E daí, né, nesse sentido, quando se trata de formulação de rações, há uma nova abordagem, né, na nutrição animal. Que antes a gente só pensava, o peixe cresceu, está ótimo, e tudo bem, a ração é barata, o peixe cresceu, mas não é apenas isso que é o principal fator, mas não apenas isso que importa, né? Hoje em dia a gente também se preocupa com o bem-estar dos animais, né? Se essa dieta ela vai estar proporcionando um crescimento saudável e também a resistência às enfermidades, né? Que são os problemas ocasionados pelo adensamento ou qualidade de água. Se você alimenta um peixe com a ração de boa qualidade, com certeza ele vai ser mais resistente. Além disso, baixo impacto ambiental, né, que está relacionado com o quanto que o animal absorve daquela ração. Se você joga uma ração, por mais que ela tenha muita proteína, e se o peixe não absorve aquela proteína, ela vai ser descartada em forma de amônia na água, e pode causar um problema ambiental, né? E mais quando se trabalha em grandes volumes e densidade de estocagem, e também a viabilidade econômica. Então, esses 5 fatores eles têm que estar presentes, né, quando o produtor ele vai pensar na aquisição de uma dieta ou na formulação da ração, ou até mesmo no suprimento de um alimento in natura. Tá? E daí, né, na nossa pesquisa, a gente buscando contornar esse problema da escala,
pensamos em trabalhar com produtos que já vinham sendo processados, né, em agroindústrias localizadas na região, principalmente devido à maior capacidade de produção, processamento e a geração de resíduos, né? Quase todo produto que você vai processar, ele gera um resíduo, e nesse resíduo que nós focamos, tem algumas cadeias de valor, eu vou apresentar aqui para vocês. Um dos que a gente testou foi a farinha de resíduo de pescado, né, que é um dos principais coprodutos presentes nas cadeias de valor da Amazônia. Para você produzir 200 quilos de farinha, você precisa de 1 tonelada de resíduo, ou seja, o rendimento de 20%. E essa farinha produzida a partir de resíduos, né, como a gente pode ver aqui na imagem, ela tem uma alta disponibilidade de nutrientes para as principais espécies criadas, né? E no caso a tilápia e o tambaqui no Brasil. E se a gente for pensar, né, há também, além da farinha de resíduo, há o desperdício, né, o trash fish, que são os peixes que são capturados e muitas vezes não têm valor comercial e são descartados, numa ordem de 27%, ou seja, esses 27% que muitas vezes é descartado, ele pode estar muito bem sendo aproveitado para fazer uma farinha de peixe de alta qualidade, né? Porque quanto mais músculo do peixe você utiliza na farinha, maior vai ser a concentração de proteína dela. No Amazonas, por exemplo, há 35 entrepostos de pescado, né, com selo de inspeção estadual, e isso é um nicho, né? Ainda não tem uma graxaria de resíduos de peixe bem consolidada aqui, só tem uma fábrica de farinha de peixe, então é uma oportunidade que surge, né, justamente porque a farinha de resíduo de peixe ela já vem sendo comprovadamente muito bem aceita nas formulações, e a tendência é que não se faça mais farinha de peixe inteiro, né, só se utilize os resíduos nessa fabricação. Daí, outro ingrediente que a gente também pesquisou ao longo do nosso trabalho foi a torta da castanha do Brasil, né, Bertolete Excelsior. Nesse caso, nós utilizamos o resíduo, né, das amêndoas inapropriadas para consumo humano, e esse resíduo, né, foi extraído o óleo, a fração gordurosa da castanha foi extraída, e daí nós testamos a torta, né? O resíduo do resíduo, digamos assim. E é um alimento rico em ácidos graxos, né? Vitaminas, zinco, selênio, que é um importante, participa diretamente das questões de retirando os radicais livres do corpo, né? Tem poder antioxidante. E já se tem pesquisas mostrando que níveis até 30% de inclusão da torta de farinha de castanha na ração, os peixes têm um crescimento bem favorável e não tem problemas sanitários. Então, partindo desses resultados, nós testamos ações com até mais inclusão, né, de torta de farinha de castanha, e os resultados foram bem promissores. Vou mostrar um pouco mais na frente. Outro ingrediente que a gente avaliou foi a farinha de folha de mandioca, né, que é o principal item da agricultura familiar da região, tanto que produz, o Amazonas, por exemplo, no último censo, produziu mais de 1 milhão de toneladas desse produto, né, considerando o peso da raiz, e a folha, né, em sua composição, tem um valor consideravelmente alto de proteína, cerca de 27% de proteína, e que o seu perfil de aminoácido muitas vezes é comparado com o perfil de aminoácido de algumas proteínas animais, como a proteína do ovo, a proteína do músculo do peixe, e alguns resultados já mostram que a capacidade, por exemplo, a tilápia absorver a proteína da folha de mandioca está em torno acima de 80%, né? Então, é um ingrediente que tem muito volume de produção e que tem, na sua composição, o macronutriente mais caro, né? O nutriente que tem o maior valor comercial, que é a proteína. Então, não faz sentido o descarte desse material, né?
Outro ingrediente que a gente avaliou foi a torta da ucuúba, né, que é uma árvore encontrada nas margens dos rios, de quase toda a região amazônica. Da ucuúba se extrai o óleo, né, uma gordura da semente, que em torno de 60% do peso seco da semente é gordura, e ela é composta principalmente por ácidos graxos saturados, né. Ele tem a torta da ucuba comprovadamente ação contra parasitas, né, e também um efeito cicatrizante. E já há relatos, né, da utilização da ucuba como ração animal. Então a gente também fez essa avaliação da torta da ucuba. O bagaço do guaraná, que é uma planta bem emblemática, né, da região norte, é uma planta arbustiva e trepadeira, e da sua semente torrada, né, se produz o pó, que é consumido, que é utilizado como um alimento funcional, e o processo industrial, no qual é feita a retirada da fração da guaranina, né, que é o princípio ativo da semente, após a extração, tem um bagaço, né, do guaraná resultante, que é rico em amido, e já se tem pesquisas mostrando que é um produto bioativo, né, que tem atividade antigenotóxica, antimicrobiana, antioxidante. E o interessante também, já dando um spoiler dos resultados, que o guaraná ele tem um amido muito aglutinante, né, um amido com alta capacidade de aglutinação, ou seja, de formar partículas. Então, além de contribuir nutricionalmente com a fórmula, ele também contribui com a questão física, né, com a formação do grânulo da ração. Outro ingrediente foi a torta do murumuru, que esse é o último, né, do que nós avaliamos, é uma palmeira que é do mesmo gênero do tucumã, da qual, da sua semente se extrai, né, uma manteiga que é utilizada para a produção de hidratantes e outros tipos de cosméticos. E a semente do murumuru, ele tem um excelente sabor, né? Ele é bastante palatável para os peixes, a gente pode observar isso, apesar de que grande parte da sua composição é de fibras indigeríveis, né? Fibras insolúveis, mas ele é um ingrediente que fornece um sabor interessante à ração, né? Ele tem essa propriedade. Tanto que a manteiga do murumuru, ele tem um odor parece bolacha, né? Um odor adocicado. E daí, como que a gente transforma, né, todas essas matérias-primas, né, esses produtos que eu apresentei aqui para vocês em ração? Como eu falei no início, as ações para peixe, elas normalmente flutuam, né? E isso é importante para que você possa acompanhar o consumo, né? Também tem essa questão. E quando a ração ela cai na água, como eu vou mostrando aqui para vocês no vídeo, é interessante que os peixes se sintam atraídos por ela, né? A ação de captura ela é muito influenciada pelo sabor da ração. Então, a nutrição ela inicia antes que o peixe ingira a ração, né? A nutrição ela é influenciada pelos órgãos sensoriais, o odor, o paladar da ração, ele influencia bastante nessa questão. Só a título de curiosidade, para ilustrar, eu apresentei alguns ingredientes que a gente testou e eu testei também na minha tese um chamado Pracaxi, que é um produto que tem um excelente poder antioxidante, tem mais do que 20% de proteína na composição, né? Uma semente leguminosa, tem efeito cicatrizante, de recuperar, né? Há relatos de que você passa o óleo do pracaxi numa cicatriz, ela some, e a gente avaliou, né? Só que nesse ensaio de digestibilidade, quando a gente foi fazer o ensaio de digestibilidade, né, que é um dos primeiros passos para você saber a digestibilidade, o quanto que o peixe absorve daquela ração, né, daquele ingrediente. Quando nós fomos fazer essa avaliação, os peixes passaram 15 dias sem comer, né, com 30% de pracaxi na fórmula, os peixes não tiveram nenhum interesse em capturar a ração.
Ou seja, eles preferiram ficar com fome do que comer a ração com pracaxi. Então, isso também é um fator muito importante, não só a composição que aquele ingrediente tem, mas antes mesmo de o peixe ingerir ele, o peixe precisa se sentir atraído. Tá? Isso é uma questão básica de quando você vai trabalhar com ingrediente alternativo. Ah, tenho muita, sei lá, muito... É difícil achar uma coisa que o tambaqui não goste, né? Porque ele é muito versátil. Mas, sei lá, eu tenho um produto na minha propriedade e está em péssimas condições, eu vou jogar na água e imaginar que o meu tambaqui vai comer, ele não vai comer. Você só vai degradar, né? A qualidade de água vai piorar e você vai ter compostos, vai formar gases tóxicos no seu viveiro. Então, é preciso que o alimento ele seja palatável, né? Que o gosto dele seja atrativo e que o peixe tenha interesse em ingerir. E daí, quando a gente vai formular a ração, né, a gente se depara com diversos produtos. Ah, eu tenho, na minha propriedade, eu tenho resíduo de peixe, eu tenho aquela castanha que não serve para vender, eu tenho muita folha de mandioca, porque eu tenho uma roça selhada de 5 hectares e só uso a raiz para fazer a farinha. Eu tenho pracaxi, que, como o professor Paulo já falou, não dá para colocar uma quantidade muito grande, se colocar 30% de pracaxi, o tambaqui não come. Tem o andiroba, tem o murumuru, cubo e guaraná. Isso eu estou fazendo uma situação hipotética, né? Mas quando você vai formular, você precisa colocar em questão não só a composição de proteína que sua ração vai ficar, mas pensar no quanto que aquele ingrediente ele pode ser incluído, né? O guaraná, por exemplo, ele tem muito tanino na sua composição. Então, se você colocar, sei lá, 25% de ração à base de guaraná, sua ração ela vai ter no mínimo 5% de tanino, né? Então, e mostra que tanino é um composto antinutricional, que deixa a ração amarga, dificulta, pode formar complexos estáveis, né, com a proteína e dificultar a absorção dos nutrientes. Então, o formulador, ele tem que pensar tanto na qualidade do ingrediente, quanto na composição nutricional e quanto que vai ter de compostos antinutricionais na sua ração ou outro tipo de composto que vai dificultar a absorção do peixe. É uma junção de diferentes fatores, né? E para formular também você precisa processar, né? O processamento, ele principalmente é a desidratação, né, dos ingredientes, ele pode ser feito por prensagem, muitas vezes, né, utilizando prensas hidráulicas, prensas manuais, até mesmo tipiti, né, que o pessoal usa aqui na região. E esse processamento é seguido também da moagem, né? Que é que você torna os ingredientes em pequenos grânulos, né? O ideal para se produzir uma ração é que seja em torno de 1 milímetro o tamanho do grão. E assim ficaram os ingredientes depois que a gente processou, né? Se vocês observarem aqui, ó, cada um ele tem uma característica, ele tem uma cor diferente, né? Um aspecto diferente e uma composição nutricional diferente também. Então, é uma gama, né, de questões que você tem que analisar quando você vai formular e que você também não necessariamente precisa usar todos os ingredientes que você tem à disposição, né? Algumas formas podem ter 3 ou 4 ingredientes, né? E isso vai variar da disponibilidade que a pessoa vai ter na hora de formular. Aí daqui, cada ingrediente ele foi processado de uma maneira, né? Por exemplo, a farinha de peixe que a gente fez, ela foi processada em forno de ferro, né? Foi um processo similar à produção do piracuí, que é uma tecnologia social presente aqui na região e que praticamente toda a comunidade rural tem os equipamentos que permitem fazer esse tipo de farinha. Mais na frente eu vou mostrar mais detalhadamente também. A torta de castanha do Brasil, que foi se eu falar para vocês do que foi o uso, quase ninguém acredita quando eu falo. Essa torta ela é residual da extração do óleo da castanha para fazer lubrificação de máquinas, né? Então, o pessoal utiliza o óleo da castanha inapropriada para o consumo humano para lubrificar máquinas de gênero alimentício, de produção de gênero alimentício, e a gente utilizou a torta residual para fazer ração.
Essa aqui é a farinha da folha de mandioca, né, que foi seca ao sol, em torno da temperatura em torno de 45 graus, e quando você faz o processamento da folha, o rendimento é em torno de 20%, né, 80% é água. Daí a torta do pracaxi e a andiroba foram feitos através de prensagem, assim como a do murumuru e da upuúba. E o baguaço do Guaraná, que é resultante da extração hidroalcoólica, né, no qual faz a extração da guaranina utilizando etanol. A partir dos ingredientes, né, vem as etapas de processamento. Como eu falei para vocês, essa secagem ela pode ser feita muito bem ao sol, né, só vai demorar um pouco mais, de forma artesanal, né, e também utilizando forno de ferro. Por exemplo, esse forno aqui com 1,5 m de diâmetro, a gente consegue facilmente secar 30 quilos de qualquer tipo de farinha em cerca de 2 horas. Mas já muita gente pode falar, mas é inviável e tal, se produzir em escala. Aí vamos pensar, se você, vamos dizer que você processa aqui nesse forno em 8 horas, né, se são 30 quilos a cada 2 horas, em 8 horas você vai processar 120 quilos. E daí, se você for fazer uma ração com 10% da farinha que você está processando aqui, são 1.200 quilos de ração que você pode produzir. Então, é uma pequena escala, mas que é totalmente viável de atender a demanda de uma pequena propriedade, né? Depois da secagem, né, você vai fazer a moagem dos ingredientes. Esse aqui é um moinho de martelos, né, que ele tem a bandeja para recepcionar os ingredientes, eles passam por esse caminho aqui e saem nesse silo, né, já pronto para receber o saco. No caso de não haver, né, um moinho desse tipo, pode ser muito bem feito também no moinho de forrageiras, né, tipo forrageira equipado com martelos. Por exemplo, esse moinho aqui, ele tem 10 martelos, a gente consegue moer numa granulometria de 1 milímetro tranquilamente com ele, só vai demorar mais do que esse aqui, né, que tem um volume de produção bem maior, mas é viável sim fazer. E a mistura, ela pode ser feita também em equipamentos específicos, né? Mas também pode ser feita de forma artesanal em betoneiras, que é um equipamento de menor custo, né? E também em caixas de água. Existem diversas possibilidades, gareira, de madeira. A mistura ela pode ser feita num recipiente que não haja vazamento ou contaminação, né? E daí a cereja do bolo do processo de fabricação de ração para peixes, né? Que é a extrusão. Como eu estava falando para vocês, a ração para peixe ela flutua justamente devido a essa etapa do processo, que é o cozimento da massa da ração, né? Umedecida. A gente umedece a ração com em torno de 30% de água e passa por aqui a máquina, o processo da máquina ração vem aqui, né? A gente coloca a massa misturada já nesse silo. Ela é transportada com essa rosca sem fim, chamada rosca transportadora ou rosca dosadora, que é controlada a velocidade, né, dessa rosca de acordo com a demanda de ração que vai suportar na parte de cozimento. Aqui, nessa estrutura de inox, chamada de homogeneizador, é feita a umidificação da massa e a mistura, né? Onde ela vai entrar de um lado, sair pelo outro, e nessa pequena esteira vai ser transportada a massa da ração até essa peça chamada canhão. Se vocês notarem aqui, tem um motor potente, né, de em torno de 10 a 15 HP, para uma máquina que vai produzir em torno de 50 kWh. E esse motor, ele movimenta um eixo, né, um eixo com em torno de 10 a 15 centímetros de espessura, que vai girar em alta velocidade aqui dentro e vai comprimir a massa de ração aqui em uma alta temperatura e pressão. E quando ela sair em alta temperatura e pressão, né, quando ela vai estar cozinhando aqui, e quando ela sai no orifício chamado matriz, que você regula de acordo com o tamanho da ração que você quiser, ao entrar em contato com a atmosfera, o amido que vai estar derretido, né, digamos assim,
um termo mais usual, o amido ele vai estar gelatinizado, derretido, e quando entrar em contato com o ar, a ração ela vai expandir, né? Vai formar bolhas de ar dentro da ração, por isso que ela flutua. E isso, além a extrusão, ela é importante, que além dessa etapa de formar um grânulo flutuante, ela cozinha, né, os ingredientes. Então, é muito mais fácil você absorver, o seu peixe absorver o ingrediente cozido do que o ingrediente cru. Então, a etapa de extrusão, ela também é importante para melhorar a digestibilidade e a absorção dos nutrientes pelos peixes, né? E hoje, né, atualmente, a gente também é uma das nossas linhas de pesquisa estudar equipamentos mais simples, né? Se você for pensar uma máquina dessa aqui, atualmente deve custar em torno de R$ 120 mil, né? Só a parte de extrusão, sem contar os outros componentes, enquanto que uma dessa aqui custa em torno de R$ 25 mil. Certo que todo o processo de automação aqui vai ter que ser feito manual, né? Você vai colocar a massa já umedecida aqui nesse orifício e esse motor vai movimentar o eixo aqui e fazer a parte de cozimento. A ração ela vai ser extrusada, mas de forma bem mais manual, né? Mas se você for pensar em termos de custo, essa máquina produz também tem a mesma capacidade de produção que aquela que eu mostrei anteriormente, mas com um custo bem mais reduzido, um custo reduzido. Por fim, a etapa de secagem, né? Esse é um secador aqui da máquina do INPA, que é um secador em forma de cilindro, né? Ele é equipado com resistências e um soprador que joga ar quente no sentido contrário ao fluxo, né? Vocês notam que ele tem uma inclinação, esse lado aqui é mais baixo que esse, e o ar vai empurrando, né, a ração, o ar quente vai empurrando a ração no sentido contrário. Com o passar do tempo, ela vai cair numa esteira de resfriamento aqui e vai seguir esse caminho até sair pronta para ensacar. Mas e daí, professor, se eu não tiver um secador desse que tem um custo alto, como é que eu faço para secar minha ração artesanal? Você pode montar um secador solar, né? Uma estrutura simples de madeira, com plástico de estufa, um plástico um pouco mais resistente, e a sua ração vai demorar em torno de 5 a 6 horas, né, a 50 graus, para atingir a umidade que você deseja. Aqui na época do sol forte, mesmo em 3, 4 horas a ração ela já está seca. Existem também outros secadores maiores, né, que vão comportar uma quantidade maior de material. E daí, né, pessoal, a gente foi, como eu falei para vocês, eu apresentei aqueles ingredientes, a gente fez alguns experimentos, né? Por exemplo, foi a verificação da digestibilidade, que é uma das fases mais importantes, né? Você dizer, não, esse tal ingrediente a gente pode utilizar porque o peixe, a cada 100 gramas desse ingrediente, ele absorve 90. Então, é um ingrediente de alto valor biológico, que a gente chama, né? Se uma digestibilidade de 90% é um valor ótimo. E quando a gente viu o resultado, né, considerando, a gente pode fazer a digestibilidade de cada nutriente, né? Ou através do método indireto, que é a partir da coleta das fezes, né? A gente conhece quanto tem de nutriente na nossa ração, a gente analisa, sabe quanto tem de proteína, sabe quanto tem de fibra, sabe quanto tem de lipídio, carboidrato, etc. A gente joga uma ração marcada com um componente químico que não vai ser alterado pelas características do trato digestório do peixe, né? A gente usa muito óxido de cromo, que ele passa no trato do peixe e não se altera, né? Então, a gente coloca uma quantidade conhecida do óxido de cromo e a partir do quanto que a gente coleta dele aqui nessa fezes do peixe e do resultado da composição nutricional da fezes do peixe, a gente analisa também a composição nutricional do cocô do peixe, né? Um trabalho árduo, mas que traz um resultado muito interessante, né? Porque muitas vezes você está oferecendo a ração achando que o peixe está comendo para caramba, mas se o ingrediente ele não tiver uma digestibilidade boa,
todos aqueles nutrientes que podem ter na ração, eles vão ser diluídos na água ou nas fezes do animal. Então, quando a gente avaliou, né, a matéria seca, que é quanto da composição daquele ingrediente o peixe absorveu, o murumuru e o alcuba ficaram em torno de 32% a 35%, que a gente considera uma digestibilidade de matéria seca baixa. Né? Por quê, professor? Porque eles têm muita fibra indigestível, né? Muita hemicelulose, muita celulose, que não são, nutricionalmente falando, eles não têm muito a oferecer para o tambaqui. E os outros, eles já foram mais interessantes, né? Quando a gente olha a farinha de peixe, como eu falei para vocês, que é o ingrediente premium, ele foi 79% da matéria seca dessa farinha que a gente fez no forno de ferro, né, de forma totalmente artesanal, superando até alguns resultados que tem na literatura com produção industrial. Né? A digestibilidade da proteína dessa farinha de peixe que a gente fez com o método de Piracuí foi acima de 90%, farinha de resíduo, e outros resultados da literatura mostram 85%, né, 88%, no nosso caso foi 93% de digestibilidade de proteína, ou seja, 100 gramas da proteína da farinha de peixe feita no forno de ferro lá, que o pessoal usa para fazer farinha, 93, de 100 gramas, 93 vai ser utilizada pelo peixe para crescer ou para suprir suas necessidades metabólicas. O guaraná foi 65%, a torta da castanha e a farinha de folha de mandioca em torno de 40%. Esses quatro, né, a gente considerou eles ingredientes mais interessantes porque eles têm uma concentração de proteína interessante e no caso do guaraná ele confere uma rigidez ao grânulo muito interessante, né? Ele tem um amido que é bem aglutinante, então nós optamos por continuar a aprofundar a pesquisa com esses quatro ingredientes. Daí a próxima etapa do nosso trabalho foi testar rações práticas, né, dietas práticas, e que fossem formuladas de acordo com a legislação brasileira e que são passíveis de certificação orgânica. Né? Essas rações, por exemplo, que são essas quatro aqui, essas quatro fórmulas, elas não têm aditivos sintéticos, a gente não colocou suplemento vitamínico e mineral, elas podem ter no máximo 20% de farinha de peixe, né? Elas não podem ter ingredientes transgênicos, né? No caso, a gente não pode utilizar nem milho, nem soja, né, para fazer a formulação, mas que, por outro lado, né, existe um mercado de orgânicos que é crescente e que as pessoas que têm uma preocupação por alimentação mais saudável valorizam esse tipo de produto. Então, nós formulamos essas quatro dietas orgânicas, uma com 40% de inclusão de folha de mandioca, que foi esse O80FM, uma com 80% de torta de castanha do Brasil, com 40%, desculpa, uma com a mistura entre ambas, né, e uma 100% orgânica, que foi mais a base de proteína animal, né, proteína de farinha de lava de inseto, proteína de resíduo de pescado, e como resultado, né, para chegar nesses resultados, nós avaliamos em dois sistemas de produção, um na recria, em caixas de água, um sistema indoor, né, dentro de um laboratório, e um sistema mais prático, né, que é um sistema outdoor em APAs de 0,8 metros cúbicos durante 70 dias. Como resultado, né, nós observamos que a ração a ração com inclusão de farinha de castanha, os peixes tiveram um crescimento melhor na recria. Eles ganharam 79 gramas de peso em 60 dias, né, que é um resultado interessante quando se trata de sistema indoor. Por outro lado, a ração com 40% de inclusão de folha de mandioca, né, 80% orgânica também, os peixes tiveram um crescimento menor. 20% de inclusão de folha de mandioca, a gente viu que o peixe não teve tanto problema, né? Ele cresceu igual aos que foram alimentados com torta de castanha, mas quando a gente aumentou essa inclusão da folha de mandioca para 40%, houve
problemas relacionados à fisiologia do animal, que é aquilo que eu falei no início da apresentação. A gente não só precisa que o peixe cresça, a gente precisa que o peixe cresça e cresça saudável. Então, por isso que eu pergunto, só o crescimento é suficiente para afirmar que os peixes estão saudáveis? Nem sempre, né? A gente olha esse peixe aqui e esse aqui, não tem tanta diferença de um para o outro, visualmente falando, nem em termos de crescimento. E daí, para avaliar se o peixe está crescendo saudável, a gente faz análises fisiológicas, né, para avaliar a questão sanitária. Da mesma forma que o humano faz o hemograma, faz o teste bioquímico, né, procedimentos parecidos são realizados para avaliar a saúde do peixe. Então, quando a gente fez o hemograma lá dos animais, desses tambaquis, né, a gente notou que o peixe alimentado com a ração FN80, que tinha 40% de folha de mandioca, os peixes tiveram um quadro de anemia, né? Eles não estavam com a concentração de hemoglobina que é normal, né, para a espécie. Então, isso é um indicador, né, que apesar dele estar crescendo, mas ele estava crescendo com certa dificuldade e que se isso se estendesse, provavelmente ele poderia ter uma doença, né? Então é importante avaliar, né, o ingrediente antes de você falar que ele é viável ou não, não só do ponto de vista zootécnico, mas também do ponto de vista fisiológico do animal. E aí, a gente comparando com as outras ações com um valor abaixo, né? E também, não só a sede vermelha, né, do sangue. Quando a gente foi ver a parte de imunidade, né, a contagem de leucócitos, esses peixes também eles tiveram uma certa redução. Juntamente, né, que eu não expliquei para vocês, me desculpa, com o peixe que foi alimentado com a ração à base de proteína animal. Ou seja, há algum mecanismo fisiológico do tambaqui, seja por uma questão da própria questão da própria trato digestório do animal, né, que eles não absorvem tão bem ingredientes de origem animal quanto os ingredientes de origem vegetal. Isso foi uma pesquisa que a gente fez posteriormente, e eu não coloquei aqui na apresentação, mas se alguém tiver interesse, pode me procurar que depois eu mostro os resultados. E também, né, quando a gente avaliou a atividade respiratória dos leucócitos, né, o quanto esses leucócitos eles estão reativos, né, e quanto eles estão presentes na corrente sanguínea e pronto para um eventual a gente atuar contra algum agente estressor, a gente notou também que os peixes, tanto com a ração à base de proteína animal, quanto com a ração à base de farinha de folha de mandioca, eles tinham valores abaixo. Ou seja, muitas vezes aquela ração que você acha que seu peixe está crescendo bem, ela pode estar causando algum problema que é invisível, né? Que só vai dar influenciar no final do ciclo. Então, o produtor ele não quer ter esse problema, principalmente no final do ciclo, porque o cara já gastou toneladas e toneladas de ração, né? É importante ter as instituições de pesquisa ter esse viés, né, de mostrar que não só o desenvolvimento, o crescimento e os resultados, indicadores ou técnicos que são importantes, a fisiologia também vai mostrar muita coisa. E quando a gente fez o ensaio de engorda, né, utilizando essas mesmas ações, os peixes tiveram um crescimento bem desejável, né, dentro daquilo que está descrito na literatura. Em 70 dias de criação, eles ganharam mais do que 240 gramas de peso, né, isso dá em torno de 3 a 4 gramas por dia de ganho de peso, que é um valor consideravelmente bom. E não houve diferença entre elas, né? Então, daí, quando a gente fez ofertou para esses animais e colocou eles no ensaio de engorda, né? Com variação de qualidade de água, com presença de parasitas, e avaliou, será que as rações vão influenciar também na engorda, né? Essas dietas podem influenciar na resistência dos peixes, né, aos desafios da criação intensiva? Sim, né? A gente observou que sim.
porque, como a gente pode observar, esse gráfico mostra o número de parasitas, né, presente em cada peixe alimentado com as diferentes rações. E quando a gente observou os peixes alimentados com a ração base de proteína animal, eles tiveram um número de parasitas bem maior que os demais tratamentos, né? Mesmo a ração com a base de proteína vegetal, com ingredientes normais, né? Essa ração aqui, ingredientes convencionais, desculpa, e as três rações orgânicas tiveram um número menor de parasitas. O que isso quer dizer? Que quando o animal ele tem uma ração que ele não está tendo, que está tendo algum impacto na fisiologia dele, ele pode crescer bem, né? Ele pode até ter um crescimento satisfatório, mas muitas vezes ele está mais suscetível a doenças. Então, se provavelmente se a gente continuasse, né, com esse experimento, infelizmente a gente teve que encerrar em decorrência da pandemia, mas se a gente continuasse oferecendo essas ações ao peixe por um número maior de dias, provavelmente esses peixes desses tratamentos eles iriam parar de crescer, né? Porque eles estavam com um nível de infestação bem mais alto que os demais. Então, a gente conclui que a ração ela não só influencia no crescimento, mas também na resistência dos animais às dificuldades do manejo, às dificuldades do próprio ambiente de criação. Esse é o parasito que estava lá, né, que é o acantocéfalo, que vai ser bem explorado nas palestras dos nossos colegas no evento. Eles vão falar bem, vão demonstrar formas de controlar, né, esse tipo de parasitose. E eles competem, né, eles fazem obstrução do trato digestivo dos animais, competem pelos nutrientes, causam desconfortos, né, e isso é um problema que também a dietas, a gente pode mostrar que a nutrição também está envolvida nesse processo, né? Que se um animal que está comendo uma ração que foi boa para ele tem em torno de 150, o que a ração estava influenciando na fisiologia dele tem 400. Então, com certeza o que tem 150 ele vai ter o crescimento melhor. Então, como considerações finais, né, pessoal, há um grande potencial de utilização desses coprodutos de cadeia de valor como ingredientes para a piscicultura familiar, num primeiro momento, porque, como eu falei, a escala é pequena quando se pensa numa fábrica que vai produzir 2 toneladas por hora, mas para uma máquina que vai produzir 50 quilos hora é totalmente viável para utilização em máquinas de pequeno porte. Os coprodutos, resíduo de pescado, bagaço de guaraná, castanha do Brasil e folha de mandioca apresentaram maior concentração de nutrientes digestíveis, né? Por isso que a gente continuou, depois do ensaio de digestibilidade, fez aquele ensaio com dietas orgânicas, e foi tecnicamente viável produzir essas dietas orgânicas, né, que são passíveis de certificação orgânica, de acordo com a legislação nacional, e apenas a dieta com 40% de folha de mandioca que influenciou negativamente na fisiologia dos animais, né? Então, impactou o crescimento e também os indicadores parasitológicos quando os peixes foram submetidos a um ensaio de engorda. E as perspectivas, né, pessoal, continuar essas pesquisas, né, avaliando a inclusão desses ingredientes de forma isolada, para também avaliar o potencial bioativo dos mesmos em nutracêutico, né? Será que o guaraná, ele, na ração, ele melhora a imunidade do animal, melhora a atividade natatória? Será que a ucuúba, numa concentração menor que a gente testou, ela tem algum efeito cicatrizante nos animais, né, que pode melhorar a resistência ao estresse do manejo? Então, isso tudo é um campo aberto, né? Eu espero que muitas pessoas tenham interesse em continuar pesquisando esses ingredientes, porque é o diferencial da piscicultura aqui da região, né? A gente precisa ter nossas rações específicas para as nossas espécies, e daí a gente vai ter um maior poder de competir com os outros estados, né? Buscar métodos viáveis de processamento também para melhorar a composição de digestibilidade. Por exemplo, no caso desse estudo, né, que eu realizei, eu só fiz pegar a matéria-prima da agroindústria e não fiz nenhum tipo de separação.
mas já há métodos de separação para você melhorar, né, a composição, principalmente de proteína. Você pode fazer os concentrados proteicos, né, eu tenho interesse em aprofundar o conhecimento sobre isso também, produção de concentrado proteico a partir desses ingredientes, e também facilitar a inclusão produtiva de pequenos produtores ou associações comunitárias na agricultura, né? Depois que eu concluir o doutorado, eu vou voltar para Maués, né? Vou continuar as atividades. Lá a gente adquiriu uma máquina de ração de pequeno porte e temos interesse de fazer parcerias com produtores, né, para que eles possam fornecer insumo e a gente possa fornecer o serviço de fabricação de ração, uma ração com ingrediente local que com certeza vai ter um custo menor. Então, isso já está sendo feito, né, pelos colegas lá da Universidade Federal do Oeste do Pará, que a gente tem parceria, da UFOPA. Eles vêm fazendo esse tipo de trabalho, contribuindo com as associações comunitárias, né, viabilizando o fornecimento de uma ração de baixo custo. E eu acho que esse é o papel, né, das instituições de ensino, se aproximar das populações tradicionais, apoiar, né, o pequeno produtor, que muitas vezes não tem condição de arcar com os custos de uma assistência técnica. Então, eu acredito que esse seja uma boa perspectiva para melhorar a cadeia da agricultura na região. E também, né, fica assim, é só para mostrar para vocês o que pode ser produzido, né, com esse tipo de material. Essa é uma farinha de peixe. Eu já trabalhei com diversos tipos de farinha de peixe, né? Já trabalhei com farinha de salmão, já trabalhei com farinha de resíduo de processamento de tilápia, e eu nunca vi uma farinha de peixe tão bonita como essa, né? Que foi produzida nesse forno de farinha aqui. E essa farinha ela teve uma digestibilidade melhor do que a comercial. Então, mostra que, mesmo sendo artesanal, mesmo sendo de pequena escala, se pode produzir um produto de alta qualidade e que uma pirâmide não é construída em um dia, né? A gente constrói primeiro a base, né? Aprende, faz de pequeno volume para poder passar para uma questão de produção massiva, né? Dificilmente um produtor ele vai começar a ter domínio de uma máquina de grande porte se ele não aprende a mexer numa máquina de pequeno porte, né? Então, a gente vai continuar com essas pesquisas, também de produção de ração com esse tipo de equipamento, né? Essa é uma ração que a gente produziu com ingredientes alternativos lá no IFAM Campus Maués. Foi pouco tempo que a gente teve para trabalhar com a máquina ainda, porque eu estou envolvido no doutorado, mas os resultados foram bem promissores, né? A gente jogou a ração feita com ingrediente alternativo junto com a ração comercial e os peixes foram catando, né, a ração com ingrediente alternativo, mostrando que é bem melhor do que a comercial, pelo menos o sabor, né? E isso é uma injeção de ânimo para nós, a gente, principalmente com a nossa equipe lá do IFAM Campus Maués, vou dar um abraço para os meninos que estão assistindo, que a gente vai desenvolver bastante ainda essa linha de pesquisa. E também aplicar os resultados, né? Eu acho que é preciso buscar alternativas para viabilizar a produção pelas comunidades ribeirinhas, né? Fazer com que o futuro da população, a piscicultura esteja inserida, né? Principalmente na região onde se consome tanto pescado. Era isso que eu tinha para falar. Gostaria de agradecer ao INPA, ao Programa de Pós-Graduação em Agricultura, né? A Universidade Newton Lins, ao IFAM Campus Maués também, todos os colegas que apoiam o projeto, né, que apoiam as atividades que a gente vem realizando, ao grupo de pesquisa da agricultura da Amazônia Ocidental, principalmente meus orientadores, doutora Elizabeth Guzmão, doutora Lígia, que estão me apoiando bastante na reta final do doutorado. Espero que podemos concluir o trabalho com êxito. E eu abro agora para as perguntas dos participantes. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Caio.
estão me escutando, tive uma pequena queda na Sim, internet. Mas muito obrigada, professor, pela palestra. Foi muito interessante. É sempre bom a gente ver que a nossa região amazônica tem uma riqueza enorme, que a gente pode acabar utilizando esses ingredientes, né, de alguma forma positiva, mas que também é necessário, como o senhor mostrou, esses testes, primeiramente, para ver como é que pode incluir numa ração, no caso, como é que o peixe vai se comportar, tanto na questão do desempenho zootécnico, quanto na parte hematológica. Então, continuando aqui, nós temos algumas perguntas no chat que eu vou repassar para o senhor, e aí o senhor pode responder. Deixa eu só começar aqui. A Carita Mello, ela colocou boa tarde sobre o estudo com a folha de mandioca. Foi feito algum teste em relação à toxicidade do cianeto? muito boa pergunta. Provavelmente vão fazer essa pergunta para mim na minha banca. Mas é legal que eu já vou me preparando. Então, cara, é assim, a folha de mandioca, a gente não fez o teste em si, né, da concentração de cianeto, mas já se tem na literatura que cerca de de, quando você faz a moagem, né, e a secagem, em cerca de 3 ou 4 horas de exposição a 50 graus, mais de 90% do cianeto ele é dissolvido. No nosso caso, eu não aprofundei porque o tempo era curto, quando a gente incluiu 40% de farinha de folha de mandioca, provavelmente o que deu uma questão, o que deu resultado negativo não foi o cianeto, e sim a inibição de tripsina. A folha da mandioca, além do cianeto, né, que a gente considera que ele volatilizou tanto na secagem como na parte de extrusão, mas o tratamento térmico não foi suficiente para anular a ação dos inibidores de tripsina. E foi isso que a gente observou na análise que a gente faz, que análise de enzimas digestivas, né? A gente pega o trato do animal, faz um macerado, né, um homogenato, e verifica qual que é a ação das enzimas que estão presentes no trato digestório dele. E quando a gente colocou esse tratamento, né, com 40% de folha de mandioca, houve uma redução da atividade das enzimas. Então, pode ter tido algum impacto, sim, do cianeto, mas eu acredito que foi mais, vamos dizer, mais representativo o impacto da inibição da tripsina, que é uma enzima muito importante, né, na degradação das proteínas e que também vai auxiliar os processos digestórios, né? Então, se você diminui a atividade dessa enzima, você acaba que diminui a eficiência da absorção dos nutrientes. Não sei se te respondi, mas seria uma análise muito Sim, claro. importante a ser feita. A Agradeço, análise, porque o cianeto ele sempre é o que logo levanta essa curiosidade em relação, principalmente à folha, né, e à raiz da planta. E aí sim, sempre fica essa dúvida, de fato. Então, Mas respondeu foi sim, muito muito boa a sua obrigada. pergunta. De nada. temos mais uma aqui, da Yasmin. Ela pergunta, primeiro ela coloca um elogio, muito boa palestra, e ela diz que ela acha muito interessante a área de nutrição animal. E a Yasmin gostaria de saber qual foi o melhor nível de inclusão da farinha de folha de mandioca, já que a com 40% não permitiu o melhor desenvolvimento dos peixes. Boa pergunta também, Yasmin. Então, vamos dizer que eu pulei uma etapa do fluxograma de quando você vai analisar o ingrediente, né? Porque, como eu tinha muito ingrediente e pouco tempo para concluir minha tese, eu fiz esse experimento já com essas dietas práticas. O ideal seria que eu tivesse feito, né, um experimento exclusivo com a folha e testando em diferentes níveis, sei lá, 5 níveis de inclusão, 0, 7,5, 15, 30 e 60% para extrapolar, e fizesse a curva com a regressão, né, e daí eu ia dizer
bater assim em cima, dizer, ó, você pode incluir 24% que vai ter a melhor resposta de crescimento e condição sanitária. Sendo que eu não fiz isso, né? Eu testei zero de inclusão, 20% e 40%. Então, o que eu posso te afirmar é que 20% é viável, né? Não tem influência tanto no crescimento, nem, no, nem na questão fisiológica, nem na atividade de enzimas digestivas, nem na imunidade e tudo mais, foi isso que a gente avaliou. Quando passou de 20, foi direto para 40, então está nesse intervalo entre 20 e 40. Então, abre brecha, né, para outras pesquisas, a gente precisa avaliar mais a fundo, né, fazer um ensaio exclusivo testando apenas a farinha de folha de mandioca como ingrediente teste e chegar a um valor, assim, um valor matematicamente correto, né? Um valor bem, até em casas decimais, dizer, você pode incluir 25,4%, tipo assim, sabe? Mas essa resposta eu não tenho. Eu sei que 20% é viável e 40% é inviável. Entendeu? Não sei se eu respondi. Ainda é uma lacuna, né? A gente isso pode ser. Continuando, ainda temos a pergunta do Rogério Nakauchi. Desculpa, é que tá dando uma falha na conexão e aí tá tendo o delay. Sem problema. Você pode repetir que não sai. Agora eu estou lendo aqui. A pergunta do Rogério: como os resultados poderiam ser aplicados na psicultura familiar? Existe alguma ação pensada nesse sentido? Então, Rogério, obrigado pela pergunta. O Rogério é um colega de colega de pós-graduação também. A gente pretende, né, continuar com as pesquisas. O nosso intuito é estruturar a nossa fábrica de ração, a Emaús, e fazer parceria com os produtores, né? De forma que eles possam fornecer o insumo e a gente possa prestar o serviço de fabricação, pelo menos de forma inicial, para incentivar, né? Aquela pessoa que está tentando produzir, muitas vezes não tem condição, não tem recurso para pagar a própria ração, né? E o que a gente observa é que, em muitos casos, a demanda nem é tanto a ração, a demanda, muitas vezes, o uso do pequeno produtor é o alimento in natura, né? Porque eles não têm tempo para processar. Então, eu queria também aprofundar nesse sentido, o uso do próprio alimento, a macaxeira in natura, como que isso funciona no sistema de produção, né? É uma das coisas que eu quero avaliar no futuro, né, tanto no impacto na questão da qualidade de água, como na própria nutrição do animal. Porque eu tive alguns resultados bem surpreendentes, né, quando a gente pensa, o peixe não tem que rede, se não tiver uma ração comercial, ele não cresce. Isso é uma falácia, né? O que eu estou acompanhando lá no interior, é que muitas vezes o pessoal passa 3 a 4 meses fornecendo só macaxeira, e o peixe ele não perde peso, apesar dele não crescer, ele não perde peso, e eu não fiz análise fisiológica desses animais, lógico, eu não sei como que está a saúde deles, mas como que será que funciona isso, né? De onde que ele está tirando o suprimento de aminoácido? Será que ele filtra também no tanque rede? São várias perguntas que a gente tem para fazer, né? E eu acho que a gente tem que focar na psicultura familiar, porque é o eixo, né? É a principal base da região. A gente não tem um setor produtivo com grandes produtores, são compostos 90% dos psicultores do Amazonas são pequenos produtores, então eu acho que as pesquisas precisam focar um pouco nesse público, né? Temos uma pergunta da Ana Nakauchi também. Boa tarde, Paulo. Parabéns pelo seu trabalho. Excelentes resultados. Considerando que o processamento artesanal e produção de ração peletizada é muito adotada pelos pequenos produtores no interior do estado, você faria alguma ressalva quanto à adoção de alguns desses produtos regionais que você estudou? É uma ótima pergunta também. Então, Ana,
Ana que também é colega de fã, colega de pós-graduação, eu não tenho tanta ressalva quanto, por exemplo, para Pracaxi eu tenho ressalva, porque o sabor dele é intragante, né? Tem até uma curiosidade que quando eu terminei o ensaio de digestibilidade, daí o colega que trabalhava aqui no INPA na época, o Marcos, que vai assistindo, um abraço aí também, ele pediu, Paulo, deixa eu testar para ver se a matrincha vai comer essa ração. E daí a gente jogou um dia, elas até comeram, e no outro dia elas rejeitaram totalmente. E elas estavam com fome. Então, o Pracaxi, na concentração que eu usei, né, em 30% de inclusão, não é viável. Como a farinha de folha de mandioca, na concentração que eu usei também de 40%, não é viável. Mas, assim, é tudo uma questão de quantidade que você vai colocar, né? Será que se eu tivesse testado 10 ou 15% não teria dado certo, né? Então, precisa também repetir esses experimentos, testar os ingredientes isolados. E a ressalva que eu tenho é muito mais com a quantidade que você vai fornecer, né? Por exemplo, se você for utilizar, sei lá, sem processamento, né, sem fazer ração, a mandioca como uma fonte nutricional para o animal, você precisa ter o cuidado que esse alimento não sobre, né? Se você calcular em torno de 1 a 1,5% da biomassa do teu tanque, é pouco provável, se a temperatura da água e a condição de oxigenação estiver boa, ele vai comer tudo, não vai sobrar nenhum resíduo. Então, não vai ter problema de qualidade de água. Agora, se tu joga 5% da biomassa do teu tanque lá de mandioca de uma vez no tanque, com certeza ela vai fermentar ali, vai apodrecer. Pode ser que até que os peixes comam devagarinho, porque acontece isso também, mas pode correr o risco de problema de qualidade de água. Então, muitas vezes o ingrediente ele pode até ser bom em certa quantidade, né? Você precisa ter esse equilíbrio no volume de alimento que você joga. Teve um rapaz que levantou a mão aí umas 2 vezes. Tenho uma pessoa levantando a mão. Sherlando Ribeiro, poderia passar a palavra para ele também. Isso. Sim, pode ficar à vontade, Sherlando. Boa tarde, professor. Gostei Boa tarde. da experiência aí, dessa mecanização toda aí de ração feita, ração balanceada aí. Gostei muito. Só que eu queria fazer uma pergunta em relação àquela andiroba, rapaz. Aquilo é muito ruim. Gostaria de saber se há uma possibilidade da mistura da castanha da andiroba com aquela maniva aí da macaxeira, da mandioca, com também a casca de cupu. Tenho uma curiosidade de saber aí com relação a outra forma de fazer, que você mostrou aí, da ração para os peixes. Seria possível? Legal, sua pergunta, Sherlando, muito boa também. Então, vamos por parte, né? A andiroba, ela é bem ruim intravosa para nós, né? Mas para o peixe, ela já tem outro sabor. A gente fez um teste aqui no INCA, um experimento, a gente incluiu até 8% dela. Fez um teste com 1, 2, 4 e 8% de inclusão numa forma de ração. E até esse nível, o peixe não achou ruim, né? Ele comeu normalmente. 8% só, né? De 1 quilo foi 80 gramas de andiroba só. E eles não tiveram prejuízo nem no crescimento, nem na parte fisiológica, eles cresceram bem, 8%. Aí se tu pensa assim, eu tenho 8% de andiroba, mas eu jogo mais 15% de casca de cupu. Aí vai para 23%, né? De dois ingredientes que são altamente fibrosos. Então, você tem que somar as características boas e ruins daqueles ingredientes. Então, se tu tem dois ingredientes que não são tão bons, tu tem que usar um pouco de cada um dos dois, né? Não dá para tu... vou colocar... O professor disse que pode colocar 20% de folha de mandioca,
mas, que é muito fibroso, mas aí tu coloca mais 20% de casca de cupuaçu, que também é fibroso, então estoura a capacidade do animal de absorver aquela fibra, então ele vai reduzir a absorção de proteína e não vai crescer, mas vale salientar que se você tem uma grande disponibilidade dessas matérias-primas, né, você pode muito bem processar, desidratar, secar, seja no forno, seja no sol, e guardar e usar aos poucos, né? Porque você vai diluindo aquele seu produto em um longo intervalo de tempo. A andiroba foi um dos primeiros ingredientes que eu pensei de testar, porque tem muito volume, né? Por exemplo, lá em Carauari o pessoal produz bastante, aqui também eu tenho outros agroindústrias que processam. E quando ela está in natura, os animais, eles utilizam, o pessoal utiliza até para isca, né? Para pescar. Então, se o gosto é ruim para nós, muitas vezes para o peixe não é. Então, o paladar é totalmente diferenciado. Deu para responder a tua pergunta? Tá sem som, Sherlando. Obrigado, tchau, tchau. Daí eu vou, ali, posso responder essa outra do Marcelo? Pode, Paulo, por favor. Você quer ler para ficar na gravação ou as mensagens também são gravadas? Sim, eu posso ler. O Marcelo diz, boa tarde. Excelente palestra, mestre. Tendo em vista que o foco é para os piscicultores familiares, ao invés de colocar a água para a mistura dos ingredientes, poderia colocar o tucupi para aumentar a palatabilidade? Que massa pergunta, né? Só testando, fazendo sim, pesquisa, né? Por isso que a gente sabe que é muito importante o investimento em ciência e tecnologia para responder esse tipo de pergunta, né? Será que se eu usar, vamos lá, uns 5% do tucupi em vez de água para umedecer, será que o peixe não vai comer 1 ou 2% a mais de ação e crescer mais? Será que ele não vai ter uma resposta melhor de crescimento? Será que o tucupi também pode ser um imunoestimulante, né? Nunca se sabe, a gente só vai saber avaliando. Com certeza, se eu avaliasse um trabalho desse, eu ia dizer, nossa, tem muito potencial de dar certo. Porque há relatos, né, de pessoas do interior que eles fazem o seguinte, né, quando eles estão colhendo a mandioca ou a macaxeira, eles pegam a maniva com toda a folha, né, e colocam na água lá para fazer pesqueiro, né, o pessoal chama, fazer ceva, né, vai acumulando peixe pequeno ao redor, eles vão lá e fazem um cerco com a malhadeira. Então, se o peixe ele vem com um ingrediente in natura, provavelmente ele vai vir também com processado, né? Principalmente porque o tucupi ele já não tem mais a parte tóxica, porque já foi feita a parte de volatilização, né? Do cianeto. Então, é uma pesquisa que eu acho que tem bastante potencial de ser feita e de ter um bom resultado. É um tempero, né? Pode ser um tempero para a ração. Mais uma coisa a se testar. Ah, Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação para o professor? Bom, acredito que não. Agradeço a sua participação, professor Paulo. Sua palestra foi excelente. Agradeço a participação de todos aqui presentes nesse dia. E lembrando para vocês que as palestras elas vão ficar salvas na página do YouTube, Aquicultura na Amazônia Ocidental, tá? Para quem quiser rever. E também que amanhã continua com a terceira palestra da programação, que será com o Dr. Rogério de Jesus, vem com o tema Tecnologia pós-colheita de pescado amazônico. Quem ainda quiser pode fazer inscrição no nosso site, eu vou colocar aqui no chat. E acredito que podemos finalizar por aqui. Muito obrigado, Alicia. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde para todo mundo. Só corrigindo, Alice, dia 31, a próxima palestra do Dr. Dia Rogério. 31. Tá, então certo. Dia 31, Caso perdão. do feriado, né, amanhã?
Isso, dia 31, a próxima palestra, que é do Dr. Rogério de Jesus.